A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma EBD, a mais uma Escola Bíblica Dominical. Aqui quem está falando é a tia Rúbia e a nossa aula vai ser assim, um pouquinho diferente hoje. Vai ser toda em desenho, espero que vocês gostem. Mas vamos primeiro começar com a nossa oração, pedindo para Deus abençoar a nossa aula. Vamos orar juntos? Senhor nosso Pai, te agradecemos por mais um domingo, por mais uma aula para poder aprender a Tua palavra. Entra nos nossos corações e nos ensina a Sua palavra, a te adorar, a te servir. Senhor, abençoa a vida de cada uma das crianças que está assistindo essa aula no dia de hoje. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, hoje a gente já está na lição número 4, que se chama O Deus que Provê. Então prestem bastante atenção, porque a gente tem muita coisa para aprender na nossa lição de hoje. E o nosso memorizando está aí, vamos ler juntos? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Como se chama memorizando, vamos ler de novo para a gente prestando bem atenção no versículo? Vamos lá. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Crianças, será que a gente sabe cumprir esse versículo na nossa vida? Será que a gente realmente sabe entregar as nossas preocupações para Deus, entendendo que Ele cuida de nós? Então, fiquem aí com esse versículo guardadinho, porque ele tem muito a ver com a nossa lição de hoje. E a nossa lição, ela está dentro dessa revista. Será que vocês já prestaram atenção que todas as revistas, elas também têm um título? Olha aí a nossa revista, ela se chama Conhecendo Mais sobre Deus. E é isso que a gente está aprendendo em cada aula. Vamos dar uma recapitulada nas lições? Olha só, na lição número 1, a gente viu sobre o Deus Criador, como o nosso Deus é poderoso e criou todas as coisas neste mundo apenas com o poder da sua palavra. No versículo não, né? Na lição 2, a gente viu sobre Deus se aborrece. Se aborrece ele se aborrece com o pecado que entra no mundo. Afinal de contas, ele tinha criado um mundo tão perfeito, tanto que ele fala, né, que tudo que ele criou é bom. Mas aí o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo e no coração do ser humano. E isso aborreceu Deus, porque Deus não queria que esse mal entrasse naquilo que ele criou. Na lição 3, a gente vê sobre o Deus bondoso. Deus mostra ali a bondade sobre a vida de Ismael, que é também o filho de Abraão, porém não era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa, mas Abraão comete o erro, né, de ter aí um filho com a Agar e o nome dele era Ismael. Mas Deus mostra a sua bondade sobre a vida de Ismael e também faz dele cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E cuida então de Ismael e da sua descendência, apesar de não ter sido ele o filho da promessa. E hoje a gente vai ver sobre o Deus que provê, né? Na nossa lição número 4. Mas você sabe o que é prover? Você já ouviu isso alguma vez? Prover significa que é dar o que é necessário, providenciar tudo aquilo que é necessário. Então, na lição de hoje, a gente vai ver isso, que Deus é um Deus que provê, que Ele nos providencia o que é necessário para a gente. E a nossa lição, ela está baseada lá em Êxodo, no capítulo 16, versículo 1 e no capítulo 17, versículo 16. Depois vocês pegam a Bíblia para ler essas passagens, tá bom? Em Êxodo, nós vemos a Bíblia nos contando que o povo de Israel ficou como escravo no Egito durante 400 anos. Muito tempo, não é mesmo?
Mas eles oraram e pediram muito a Deus a libertação, a ajuda de Deus. Então Deus enviou Moisés e ali, após enviar as 10 pragas no Egito, ele fez com que o faraó libertasse o povo da escravidão. E olha só, o povo então comemorou, agora eles eram livres, não estavam mais debaixo do jugo da escravidão e estavam então indo para uma terra prometida, a terra que Deus havia prometido para ele. Ah, isso é motivo de muita gratidão. Imagina só, agora era só seguir os passos que Deus iria guiar eles com o coração grato e adorando sempre a Deus, não é verdade? É, mas não durou muito tempo. Não foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Pouco tempo depois de eles já terem sido libertos, Deus ter feito tantas maravilhas, eles terem visto aquelas 10 pragas do Egito, a mão de Deus, Deus abriu o mar vermelho. Logo eles já se esqueceram de todas essas maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. Assim que eles sentiram fome e sede, logo começaram a murmurar e falar que Deus iria matar eles no deserto, que eles iriam sofrer, que eles deveriam ter ficado mesmo escravizados lá no Egito. Olha só, parece que eles já tinham esquecido tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Mas Deus então mostrou que ele era um Deus que provê, é um Deus que cuida e sabe de todas as necessidades que as pessoas têm. Logo, Deus fez novamente um milagre e enviou um bando enorme, crianças, mas era um bando enorme de codornas que apareceu lá no campo onde eles estavam. E eles puderam então se alimentar dessas codornas. Eles tiveram então carne ali para comer. Fora isso, Deus fez muitos milagres ali naquele período que eles estiveram no deserto. Por exemplo, teve uma vez que eles estavam com sede, que Deus então mandou Moisés bater com um cajado numa rocha e de lá brotou água. Então Deus estava durante todo o período ali do deserto, os 40 anos que eles estiveram no deserto, Deus mostrou de várias maneiras que ele é um Deus que provê, pois ele sempre providenciava tudo aqueles que eles necessitavam, tanto de alimentos, quanto de água, quanto de proteção, né? Do calor, do frio. E sabia, crianças, que até as roupas e os calçados que eles usavam não envelhecia? É, porque tinham crianças ali no meio também do deserto. E de acordo com que elas iam crescendo, os sapatos, a Bíblia fala que os sapatos delas cresciam de acordo com o pés, do tamanho do pés delas. E as roupas deles nunca envelheciam. Olha só, Deus providenciava tudo que era necessário para eles. Isso que é prover. Por isso que a gente fala que nosso Deus é o Deus que provê. Ele sabe das nossas necessidades e ele nunca vai deixar faltar aquilo que a gente necessita. Então, a gente pega e lembra lá do nosso versículo do Memorizando, que fala: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Por isso que é tão importante, crianças, a gente sempre estar lendo a Bíblia, não só como um livro que conta as histórias do passado de Deus, mas porque mostra o poder de Deus e nos mostra que ele é o mesmo Deus, que assim como ele cuidava lá do povo de Israel, ele continua cuidando das nossas vidas. Nós que cremos nele, na palavra dele e da salvação que nós temos em Jesus. Então estejam sempre lendo a Bíblia, sozinhos, com os pais de vocês, lendo, porque ela é o nosso manual de fé, de vida, para estarmos sempre ligados com Deus e não fazer assim como o povo fez ali no Egito, que recebia as bênçãos de Deus, mas logo se esqueciam e começavam a murmurar. Não, vamos ter gratidão nos nossos corações
e fé que Deus sempre está cuidando das nossas vidas. Então, vamos fazer uma oração de gratidão, agradecendo a Deus porque Ele tem cuidado de nós? Vamos juntos orar então. Senhor nosso Pai, hoje nós te agradecemos pelo seu poder, pelo seu amor, porque o Senhor é um Deus que provê, o Senhor conhece as nossas necessidades e o Senhor sempre, a cada dia, está cuidando de nós. Que os nossos corações se acalmem, não se preocupe, porque a gente sabe que o Senhor está cuidando de todas as coisas e nunca deixará faltar aquilo que é necessário para as nossas vidas. Abençoa a vida de cada criança, de cada família. Dê uma semana abençoada para eles, em nome de Jesus. Amém. Mas crianças, calma aí, que a aula ainda não acabou. Lembra que a gente tem o nosso projeto Aluno Nota 10? Então, vamos então para o nosso desafio de hoje. Lembrando que se vocês participarem 75% dos desafios e das aulas, vocês vão ganhar uma lembrança. Mas quem participar 100%, assistir todas as aulas, fazer todos os desafios, vai ganhar essa Bíblia aqui linda, chamada Bíblia em Ação, que mostra todas as histórias bíblicas em quadrinhos. É muito legal, crianças, essa Bíblia. E o nosso desafio de hoje é o seguinte: vocês gravarem um vídeo ou um áudio lendo o nosso versículo do Memorizando de hoje, que é o nosso versículo principal da nossa aula, tá bom? Vou ficar esperando o vídeo ou o áudio de vocês lá no grupo do WhatsApp da nossa sala, Crescendo na Graça, tá bom? Então, crianças, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham aprendido. Guardem a palavra de Deus no coração e eu vejo vocês na próxima aula. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau!